Bom dia, senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, doutor Rafael, aqui conosco presente, senhoras secretárias, advogados, demais presentes. Um bom dia para todos. Solicito aqui a Ana Paula que averigue a existência do quórum regimental para o início propriamente das sessões. Ana Paula, por favor. Bom dia a todos. Estão presentes para a realização da 31ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, aos 5 dias do mês de novembro de 2021, doutora Francisca Marta de Souza, presidente. Primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Presente o conselheiro-presidente Francisco Wellington Ávila Pereira. Presente o excelentíssimo senhor procurador do Estado, doutor Rafael Lessa Costa Barbosa. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Antônia Helena Teixeira Gomes, Leilson Oliveira Cunha, Ivete Maurício de Lima, na suplência, substituindo o doutor Leilson Oliveira Cunha. Lúcio Flávio Alves, Felipe Pinho da Costa Leitão, Francileide Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Augusto Araújo Muniz, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Robério Fontinelli de Carvalho. Presente secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também presente o representante legal da empresa Cervejarias Kaiser, doutor Fernando Oeste Marcondes Pereira. É só, presidente. Ok, anunciado, então, o conselho, satisfeito o quórum regimental, dou oficialmente por aberta a presente sessão, registrando que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários do CONAT, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontra amparo legal na portaria 145/2017 e 140/2021. A modalidade, então, implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos os processos por interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103(2) da Lei 15.614/2014, que ancora-se nos casos de divergências entre as resoluções recorridas, entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Então, já verificado o quórum e oficialmente aberta, eu indago à secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros, para apreciação, se foi recepcionada alguma sugestão de retificação ou mesmo ata de sessão anterior. Senhora presidente, foram encaminhadas para homologação, nesta sessão de hoje, as seguintes resoluções, referentes aos processos de números. 1930/2012, da recorrente Bom Vizinho Distribuidora de Alimentos Limitada, encaminhada pelo conselheiro Lúcio Flávio Alves. Conselheiro Robério Fontinelli de Carvalho encaminhou a resolução do processo 2461/2017, Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A. Conselheiro Ricardo Valente encaminhou a resolução referente ao processo de número 2546/2016, TBN Têxtil Bezerra de Menezes S.A. Conselheiro Michel André Bezerra Gradivol encaminhou as resoluções referentes aos processos de números 3396/2013, 3395/2013 e 3394/2013 da Cerâmica Brasileira Cerbrais Limitada. É só, presidente, nenhuma sugestão de alteração. Bom, não havendo, então, dá-se por aprovado respectivos atos administrativos. Ok? Vamos agora continuar a nossa sessão com o julgamento propriamente dito dos processos pautados. Anunciando o primeiro processo da pauta. Processo de recurso extraordinário 2606/2013, auto de infração 2013-09893. Recorrente Cervejaria Kaiser Brasil S.A., recorrido Estado do Ceará. A decisão recorrida é da 4ª Câmara,
corporificada na Resolução 191/2019, que ali decidiu pela procedência, e a Resolução Paradigma é a 21/2019, da Câmara Superior, que ali declarou o retorno dos autos para a Câmara. O advogado da parte, doutor Fernando S. Marcondes Pereira, aqui conosco, a quem renovo as boas-vindas a essa sessão de julgamento. O nosso procurador, doutor Rafael Barbosa, aqui conosco também, que renovo as boas-vindas. E o relator conselheiro, doutor José William Falcão de Souza, a quem já passo a palavra para o seu relato. Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos os participantes dessa sessão. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, secretária Paula, advogado representante da parte, doutor Rafael, procurador do Estado. Senhora presidente, já foi anunciado o processo, o recurso extraordinário impetrado apresentou 3 resoluções como paradigma de divergência e foi acolhido como a paradigma de divergência 021 da Câmara Superior. O auto de infração trata de falta de recolhimento do ICMS em razão da empresa deixar de incluir em suas operações mensais os débitos relativos ao diferencial de alíquotas, referente às aquisições interestaduais de materiais para uso ou consumo. A resolução Paradigma 021 trata de crédito indevido. Eu vou ler só os 3 parágrafos que foram motivo do acolhimento. No tocante à resolução Paradigma Supra, com o fim de demonstrar o nexo de identidade, o recorrente alega que no acórdão recorrido observa-se do mesmo modo uma carência de fundamentação da decisão, pelo que pugna que seja aplicado no vertente caso o mesmo entendimento, assim mesmo esposado, consistente na declaração da nulidade da decisão, para que a matéria de direito seja de fato enfrentada. Fazendo essa análise comparativa, depreende-se que assiste a razão à recorrente. Não obstante as matérias não sejam coincidentes, como já falei, não sejam coincidentes, aqui se sobressai a questão de fundo, concernente à fundamentação do ato decisório. Aí explica onde é que está a questão. Compulsando os autos, denota que no recurso ordinário, o recorrente argue a folha 410, no tópico 2.2, o afastamento da multa punitiva e acréscimos moratórios em virtude do parágrafo 1 do artigo 100 do CTN. E no tópico 2.3, folhas 412 e 413, alega que a perícia corroborou com as assertivas da recorrente, na medida em que demonstrou, por meio do histórico dos atos designatórios e dos autos de infração, a inexistência de questionamento ou da formalização de um lançamento visando a cobrança de ICMS, por falta de recolhimento do diferencial de alíquota relativo à aquisição de material de uso e consumo, embora em todo esse período analisado, a recorrente tenha sofrido diversas fiscalizações dos procedimentos adotados. Por fim, o último parágrafo. Entretanto, não se observa na fundamentação do acórdão recorrido, que é essa resolução 191/2019, o enfrentamento dessas questões. No tocante ao trabalho pericial, a menção de que a perícia constatou todos os argumentos já expostos pelos julgadores de primeira instância e pareceristas da Cefaz, quanto à aplicabilidade do parágrafo 1 do artigo 100 do CTN. Não há manifestação expressa no voto do condutor. Pois bem, aqui é só a resolução, foi acolhida com base na 021 da Câmara Superior, alegando que não foram analisados os argumentos do contribuinte, especialmente esses 2 citados. Então, agora eu vou começar propriamente do auto. Eu já disse que era o auto, é diferencial de alíquota, né? A resolução Paradigma é crédito indevido, mas, embora a matéria diferente, foi na questão de fundo, que é não apreciação dos argumentos do contribuinte. Como falou aqui, falou em julgadores singulares e pareceristas, é porque o processo foi julgado 2 vezes. A primeira vez, o julgamento singular,
a decisão foi pela procedência, o julgamento singular número 676 de 2017, sob o fundamento de inexistência de prova correspondente ao recolhimento do imposto em favor do Estado do Ceará. O contribuinte ingressou com recurso, traz a questão que tem FDI, tem um protocolo com o Estado, e desde o início das atividades ele nunca recolheu o diferencial de alíquota, porque o protocolo permite, tem essa isenção para não recolhimento. E foi emitido o parecer, a manifestação foi no sentido de manter a decisão condenatória de primeira instância. O contribuinte entrou com... Aliás, aí o processo subiu, foi emitida a resolução 191/2017, que anulou o julgamento singular e mandou retornar o processo para novo julgamento sob o fundamento que não foram apreciados os argumentos constantes da defesa, especialmente no que se refere ao afastamento da exigência fiscal com fundamento nas práticas reiteradamente observadas, conforme previsto no artigo 100, parágrafo único do CTE. O processo retornou para a primeira instância, aí veio o segundo julgamento número 680/2018, que proferiu a decisão pela procedência da autuação. E, em seguida, o parecer 235/2018 manifestou entendimento pela procedência. O processo foi enviado para a Quarta Câmara para julgamento e a Câmara pediu uma perícia nesse processo. Pediu uma perícia no processo. Quem estiver acompanhando aí, está na página 310, de lá o pedido de perícia. O pedido de perícia, rapidinho, só o que foi o pedido, rapidinho, para ficar mais fácil de compreender o processo. O pedido de perícia foi para verificar nos sistemas corporativos as ações fiscais existentes contra esse contribuinte desde o início da atividade até o ano de 2012. Relacionar as ações fiscais e os autos de infração, se houver, que tenham como motivo a falta de recolhimento do diferencial de alíquotas. Foi feito esse pedido de perícia. A perícia foi realizada, né? Saiu o laudo nos autos, e o laudo afirma que, desde o início, mostrou todos os autos que a empresa já sofrera, mas que não foi nunca feito nenhum auto cobrando dela o diferencial de alíquotas. Esse é o resultado da perícia. Aí, então, o processo subiu para a Quarta Câmara e saiu a segunda resolução, 191/2019. Como eu disse, a primeira anulou o julgamento singular. Aí veio essa segunda, 191/2019, julgou a decisão pela procedência da acusação fiscal, sob o fundamento que houve aquisição interestadual de bem destinado ao uso ou consumo sem o recolhimento do ICMS do DIFAL, ferindo o protocolo de intenções firmado entre as partes. Esse protocolo de intenções firmado entre as partes, que é dito lá pelo julgador, é que o contribuinte teria que comunicar à Cefaz que tinha aquele diferencial e a Cefaz autorizar, né, o não recolhimento. É isso, em linhas gerais. O contribuinte inconformado ingressou com recurso extraordinário, alega que houve cerceamento do direito de defesa da recorrente pela Câmara de Julgamento, tornando a decretação de nulidade, né, do acórdão recorrido, diante da ausência de fundamentação, e, para tanto, adotando-se o mesmo entendimento sedimentado por esta Câmara Superior na Resolução 021/2019. Além dessa, atuou-se mais duas resoluções, mas só foi admitida a 021/2019. O recurso do despacho de admissibilidade, eu comecei por ele, né, no início, citei os dois pontos pelos quais o despacho foi deferido. Que realmente, segundo o despacho, não houve apreciação dessas duas questões, das questões que eu falei. Em síntese, senhor presidente, este é o relato.
Bom, ouvimos aqui o relato, em síntese, porém bem objetivo, do nosso conselheiro William. Passo a palavra ao nosso procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa Lessa. Presidente, secretário, conselheiros, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos. Bom dia. Presidente, a acusação, de fato, é uma acusação fiscal de ausência de recolhimento do ICMS de FAO, né, de bens de uso e consumo. Ou seja, a autuada, ela promoveu a escrituração de todas essas operações no CFLP de bem de uso e consumo, sem controvérsia. No entanto, a autuada se defende, nesses autos, no sentido de que não deve promover o recolhimento do ICMS de FAO em razão de uma cláusula prevista no termo de acordo, né? E o cerne, o contexto de toda essa controvérsia é que, pelo menos os debates da Quarta Câmara, foram todos no sentido de que o autuado não preencheu os requisitos previstos no termo de acordo, a saber, formalizar um requerimento no sentido de que não deveria recolher de isenção desse ICMS de FAO, né? Essa é uma cláusula, uma exigência prevista no termo de acordo, e nas discussões, o que se identificou é que o ora autuado não cumpriu com esse requisito previsto no termo de acordo, a saber, formalizar um requerimento perante a Secretaria da Fazenda, no sentido de não recolhimento do ICMS de FAO nesse período. E o recorrente, na sua tese de defesa, traz o contexto da aplicação do artigo 100, porque, segundo ele, a ausência da fiscalização, ou seja, o fato de a administração, durante esse período, não ter promovido o lançamento de ofício, não ter fiscalizado, não ter instaurado um procedimento de fiscalização em face da empresa durante esse período, isso atrairia a inteligência do artigo 100 do CTN. Segundo ele, isso configuraria uma prática controversa por parte da administração pública. Então, a defesa toda, o contexto da defesa e da controvérsia trazida pelo autuado, é no sentido de que essa ausência de fiscalização nesse sentido implicaria, né, no consentimento da administração pública, a despeito de lei, a despeito de qualquer norma complementar, numa prática reiterada em que a administração pública admitiria que não necessitaria, por parte do autuado, o recolhimento do ICMS de FAO de bens de uso e consumo. E o que foi acolhido, presidente, na Quarta Câmara, foi no sentido de que a ausência de fiscalização não configura prática reiterada por parte da administração pública, fez que somente lei em sentido estrito gera uma isenção no que se refere ao pagamento do tributo. A omissão da administração pública no que se refere ao lançamento de ofício, ou até mesmo a homologação tácita da escrituração fiscal do contribuinte, no máximo gera decadência. E a decadência, com relação ao período que não foi abrangido por esse auto de infração, já foi, o contribuinte já foi beneficiado pelo efeito jurídico da decadência. E isso não configura prática reiterada prevista no artigo 100, porque a prática reiterada prevista no artigo 100, ela depende necessariamente de atos concretos, consubstanciados nos atos administrativos catalogados no artigo 100 do CTN, ou seja, são as normas complementares, são atos normativos expedidos pela autoridade administrativa, decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativas, práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, os convênios que entre si celebram a União, Estado, Distrito Federal e municípios. E o recorrente, ora atuado, em nenhum momento trouxe nenhum ato, uma norma complementar, um ato concreto, consubstanciando os requisitos do artigo 100, e tampouco comprovou que cumprira os requisitos do termo de acordo, né?
Apenas feito esse breve contexto, presidente, se atendo aqui ao objeto do recurso extraordinário, em que essa presidência, com acerto, admitiu apenas a paradigma da resolução no que tange à nulidade, o suposto vício de fundamentação da resolução recorrida da Igreja Quarta Câmara, o que eu tenho a dizer, presidente, é que o recurso não merece ser provido. E por que não merece ser provido? Porque a Câmara fundamentou o seu recurso com base naquilo que é chamado da motivação per relationem, ou seja, aquela motivação que ela é remissiva aos fundamentos da decisão singular. E esse tipo de fundamentação, ela é albergada tanto no Supremo Tribunal Federal como pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em processos criminais, né? Eu peço vênia para ler alguns extratos, né? São 2 extratos, é curto. Motivação per relationem, legitimidade jurídico-constitucional, defesa técnica de motivação. Esta corte já afirmou o entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota como razão de decidir os fundamentos do parecer lançado no Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento da denúncia. Isso foi o AI 738-982, agravo regimental, relator ministro Joaquim Barbosa, segunda turma, julgado em 29 de maio de 2012. O STJ, no mesmo sentido, é válida a utilização da técnica de fundamentação per relationem, que o magistrado se utiliza de trechos da decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria já seja abordada pelo órgão julgador, com menção dos argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissões, as razões que são elencadas pelo juiz natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e etc. STJ RHC 94488. E a resolução, presidente, recorrida, especificamente, ela faz menção à decisão proferida pelo julgador singular. E ela mencionou especificamente que se acostava aos fundamentos dessa decisão singular. Então, é por essa razão que eu entendo que o recurso extraordinário manejado pelo autuado não merece provimento forte nas razões que foram trazidas aqui em sustentação oral, e forte ainda no sentido de que o recorrente teve acesso a todo o devido processo legal. Né? A decisão singular, primeiramente, houve um vício de fundamentação, devidamente corrigido pela Quarta Câmara. O processo retornou para se manifestar sobre os pontos que foram justamente omitidos, e a resolução recorrida, exatamente, se remeteu ao julgamento singular, ao segundo julgamento singular desta feita, isento de quaisquer vícios de motivação, porque enfrentara todas as teses que foram trazidas pela defesa, notadamente a tese da aplicação do artigo 100 e da prática reiterada, e notadamente levando-se em consideração o relato trazido pelo conselheiro relator, no sentido de que a Igreja Quarta Câmara ainda determinou uma perícia no sentido de buscar exatamente o preenchimento dos requisitos do artigo 100, ou seja, se havia algum ato administrativo que albergasse o direito que foi trazido pelo autuado, não obstante eu ter entendido à época que seria ônus do próprio autuado trazer a prova do preenchimento dos requisitos do artigo 100, já que se trata de um fato impeditivo da acusação fiscal. Então,
Considerando esses aspectos, presidente, eu entendo que o recurso extraordinário não merece ser provido por não identificar qualquer nulidade na resolução recorrida e por entender ainda que devolver o processo para a quarta Câmara para novo julgamento implicaria no formalismo exacerbado, pois nenhum proveito isso traria à defesa. Seria nesses termos, presidente, o encaminhamento da Procuradoria. Ouvimos nosso representante da PGE, vamos agora ouvir o representante da parte, doutor Fernando Wesley. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de realizar essa sustentação oral mais uma vez aqui perante o CONAT. É sempre um prazer, mesmo que de forma virtual. As últimas vezes que eu fiz a sustentação estive aí presente. Espero que em breve consiga voltar a fazer as minhas viagens normais aí para Fortaleza, que é sempre um prazer estar aí presente em presença, né, fazendo a sustentação oral. Bom, como bem relatado pelo relator e também mencionado pelo Dr. Rafael, na sua sustentação oral, que já parabenizo desde de pronto, o caso se refere a uma autuação, né, a autuação que foi firmada pelo Estado do Ceará para a exigência de CMS diferencial de alíquota do período de 2010. Esse processo teve um trâmite bem longo aí, já vem tendo um trâmite longo perante o CONAT, porque tem uma questão muito pontual e interessante que a gente vem trazendo desde a nossa impugnação. E muitas vezes, como o doutor Rafael mencionou, em julgamento de primeira instância, não foram acolhidos alguns argumentos que nós apresentamos, e isso retornou ao cancelamento por parte da quarta Câmara, retornando para novo julgamento de primeira instância. Pois bem, o que se discute aqui é que a Cervejarias Kaiser, ela possui um protocolo de intenções firmado com o Estado do Ceará, um protocolo de intenções firmado por um período de 10 anos, que determinava que a empresa deveria instalar a sua fábrica no município de Pacatuba, né? E tinha uma série de requisitos para ser cumpridos. A empresa é signatária do FDI também, o fundo, o benefício fiscal concedido pelo Estado do Ceará, e ela tinha uma série de compromissos a serem cumpridos, como criar, né, um faturamento um investimento de 90 milhões para a construção da fábrica, geração de 250 empregos diretos e 1.000 de empregos indiretos, e fabricação de muitos milhares de hectolitros por ano. A partir desse momento que ela foi assinada esse protocolo de intenções, ela tinha alguns benefícios que, consequentemente, atraíram a empresa para instalar sua fábrica aí. Um dos benefícios dispostos na cláusula 12ª do protocolo de intenções, firmado pelo próprio governador do estado, na época, Otávio Gereissati, era de que a empresa teria o benefício da isenção do ICMS diferencial da alíquota, tanto na aquisição de insumos bens de uso e consumo interestaduais como internos. Desde então, a empresa cumpriu com todas as suas obrigações, instituiu a fábrica, fez o investimento necessário, gerou empregos diretos e indiretos, e desde então vem se beneficiando desse benefício da isenção do semestre diferencial de alíquota. Por anos a fio, desde que assinou o protocolo de intenções. Ela sempre foi beneficiada e nunca houve, por parte da Secretaria da Fazenda, qualquer restrição desse benefício. Inclusive, esse benefício fiscal, porque a empresa comprovou que cumpriu com toda a parte do seu benefício fiscal, do protocolo de intenções, das suas obrigações, esse benefício foi prorrogado por mais 10 anos, porque tinha uma cláusula de prorrogação automática, com mais investimentos. E por mais de 20 anos, a empresa utilizou-se desse benefício da isenção, e a fiscalização sequer exigiu um suposto requerimento que está estipulado na cláusula 12ª, de que a empresa deveria ter o benefício da isenção do diferencial da alíquota, e determinava que você
que a Cervejaria Kaiser fizesse o pedido perante a Cefaz. Esse pedido nunca foi feito e o benefício sempre foi concedido. E aí a gente está falando de uma empresa que é uma empresa que produz cerveja, né? Uma empresa que é constantemente fiscalizada, anualmente. Não é à toa que existem números altos de infração, que vem defendendo, crédito de SIAP. Todo ano tem uma fiscalização por parte da Secretaria da Fazenda do Ceará, e durante todo esse período ela nunca teve uma autuação para exigência desse semestre de FAO, por ela ter a isenção e por esse motivo dela não ter pedido esse requerimento para a Secretaria da Fazenda. Em 2013, a fiscalização lavrou esse auto de infração. Então, o que nós demonstramos aí, primeiro, que foram cumpridas todas as cláusulas do protocolo, a empresa sempre teve esse benefício, e isso constitui uma prática reiterada, sim, por parte da Secretaria da Fazenda. Inclusive, nas sustentações que eu fiz perante ao CONAT, na quarta Câmara, uma sustentação que eu fiz foi determinado uma perícia para que, vamos verificar se existe realmente a prática reiterada. Baixou-se o processo em diligência e foi verificado de que, ao longo de 20 anos, a empresa sofreu diversas fiscalizações e nunca teve sequer autuação para a exigência desse semestre de FAO. Pois bem, argumentamos no nosso recurso ordinário, né, primeiramente, o cancelamento da autuação, porque, tendo em vista que a empresa tem a isenção concedida, que não seria razoável por um simples requisito formal, né, não seria razoável exigir o ICMS de FAO, porque a empresa não teria feito o pedido para a Secretaria da Fazenda, sendo que ela cumpriu com toda a parte do compromisso firmado com o governador do Estado. Que era suficiente para ter esse benefício. Ela contava com esse benefício, ela foi atraída pelo Estado, para o Estado do Ceará, com base, inclusive, num dos pontos, era esse benefício da isenção do FAO. E, subsidiariamente, nós pleiteamos a aplicação do parágrafo único do artigo 100, para que, ao menos, fosse afastada a multa. Pois bem, no julgamento, isso foi abordado em sustentação oral, quando veio o acórdão relatado, na leitura do acordo, verifica-se que, em momento algum, houve a menção expressa sobre a não incidência da multa, sobre a perícia realizada. Entendo, como foi falado pelo ilustre doutor Rafael, com relação ao entendimento do STJ, pela aplicação do julgamento per relationem, mas pela jurisprudência do STJ, você pode realmente aceitar o julgamento per relationem, citando a decisão de primeira instância, desde que o órgão que está julgando, o tribunal que está julgando, mencione expressamente os motivos e razões por que está aplicando o julgamento per relationem. Não basta simplesmente falar, volto conforme o entendimento da primeira instância. Ele tem que demonstrar os motivos. E aí vai de encontro com o próprio... resolução 21 de 2019, dessa mesma Câmara Superior, que em um caso muito similar, o acórdão da Câmara Baixa não proferiu e não se manifestou expressamente sobre argumentos que foram levantados pelo contribuinte em sua defesa. Exatamente no caso que acontece aqui. Nós apresentamos argumentos com relação à não incidência da multa, e não foi expressamente mencionada pelo acórdão proferido pela quarta Câmara. Existiram outras decisões que foram, nesse caso não foi. Isso causa um cerceamento de defesa, inclusive referendado pela Câmara Superior. Então, deve sim ser aplicada a resolução da 21 de 2019, com paradigma apresentado pelo contribuinte, e determinado a nulidade desse acordo proferido para que volte e aprecie corretamente o que foi discutido pelo contribuinte em sua impugnação. Isso prejudica a elaboração do recurso extraordinário, porque nós temos um objeto de paradigma também com relação à aplicação da multa, que não foi acolhido porque não tem expressamente mencionado no acordo da quarta Câmara de Julgamento do CONAT. Então, o que nós pleiteamos é o cancelamento da nulidade e, consequentemente, uma vez que já acolhido o recurso extraordinário pela essa nulidade, entrando no mérito, nós também temos um paradigma específico em relação ao mérito, que é o paradigma 283
de um caso muito similar também da segunda Câmara, de um caso muito similar que foi firmado um protocolo de intenções e lá foi aplicado o princípio da razoabilidade, que não seria razoável não conceder lá o caso, diferente do nosso, que é um diferencial que, no caso, o protocolo de intenções firmado com o Estado, no caso da Cervejarias Kaiser, era concedido uma isenção do recolhimento do ICMS diferencial de alíquota. Naquele protocolo de intenções firmado, no caso Paradigma, foi concedido um benefício fiscal para o diferimento do ICMS diferencial de alíquota. Embora exista essa pequena diferença com relação ao benefício concedido, lá naquele Paradigma foi decidido que não seria razoável não conceder para o benefício fiscal, tendo visto que o contribuinte cumpriu com todas as suas obrigações, por um mero descumprimento de uma obrigação, de um requisito formal, que é exatamente o caso que não está sendo concedido pela Kaiser, porque tanto o fiscal quanto os julgamentos de primeira e segunda instância entendem que a empresa, ao não fazer esse pedido à época pela Secretaria da Fazenda, não teria o benefício. Ora, a dúvida que fica nesse ponto o que foi autuado foi o ICMS de FAO. Se a empresa tivesse feito um mero pedido para a secretaria, esse pedido ia ser negado? Ele não poderia ser negado, porque uma vez comprovado que o ICMS de FAO ele era efetivamente ICMS de FAO da aquisição interestadual de bens de uso e consumo, o protocolo de intenções determinava que ele estaria isento. Então, o que está em discussão é um mero descumprimento de um requisito formal que nunca foi solicitado por parte da Secretaria da Fazenda, o que constitui a prática reiterada. Portanto, o que nós pleiteamos aí no nosso recurso extraordinário é que, primeiramente, seja anulado, caso não seja anulado, que seja cancelado integralmente, tendo visto que a empresa não é razoável deixar o direito da empresa de se beneficiar da isenção por um mero descumprimento de requisito formal, tendo visto que no protocolo de intenções firmado com o governador do Estado, ela cumpriu todas as suas obrigações que lhe incumbiam. O que nós pleiteamos, então, é o cancelamento também com relação a esse paradigma da Resolução 283. Muito obrigado. Ok, ouvimos as partes, vamos agora, esse momento dedicado aos debates pelos conselheiros. Qual conselheiro que inicialmente deseja manifestar-se? Doutor Lúcio Alves, com a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, doutor Rafael, doutor Fernando. Presidente, esse processo, eu participei do primeiro julgamento na quarta Câmara, né, primeira vez que foi feita a sustentação oral desse processo, e eu me lembro bem da discussão, a questão da prática reiterada. Mas eu acho que o objetivo aqui, uma vez admitido, né, o recurso extraordinário, né, o ponto trazido pela admissibilidade, é a questão da análise, da não análise, ou análise, né, a questão da motivação na decisão da resolução. O doutor Rafael, eu vi bem atento o doutor Rafael trazer a questão do princípio da motivação por relação, por referência, né, e o doutor Fernando fazer o contraponto, dizer que o STJ aceita, mas desde que motive. Mas eu vou ficar aqui mesmo dentro do nosso processo administrativo, né, vou seguir aqui o caminho aristotélico do meio aqui, pelo nosso processo administrativo. Se a gente observar bem na questão da nossa portaria, a 145, né, 2017, que trata do regimento interno do CONAT, o artigo 78 fala da questão das resoluções, quais são os critérios, né, os elementos que tem que ter numa resolução. Aí tem lá ementa, relatório, voto fundamentado do relator, né, demonstrativo do pré-tributário, voto discordante, voto de desempate e decisão. Analisando o ponto trazido pelo doutor Fernando, né, eu acho que aqui em recurso extraordinário, eu vi atentamente, né, nos cabe apenas saber se essa decisão foi fundamentada ou não, né? Esse foi o objeto da admissibilidade. E, examinando aqui a resolução, né, entendo que os dois pontos, aqui é o meu ponto de vista, já colocando, né, os dois pontos trazidos no recurso extraordinário foram, sim, examinados pela decisão. Se a gente observar lá os dois pontos trazidos, tanto na admissibilidade, lá, ele fala do recurso extraordinário, o tópico 2.2 e o 2.3, o 2.2 trata justamente da aplicação do artigo 100, que é a questão das práticas reiteradas, né? E o ponto seguinte é a questão do pedido de perícia, né? Eu me lembro bem que na discussão lá, a questão da
a grande discussão na quarta Câmara foi o que considerar prática reiterada. E foi, né, pedido esse pedido de perito para saber se realmente tinha ocorrido alguma fiscalização nesse período e se a empresa tinha sido autuada. Mas, voltando aqui, se a gente observar aqui, tanto nos elementos aqui na emenda da resolução, você consta, sim, que a relatora, né, colocou, sim, né, no ponto 2, né, ponto 1, aquisição intraestadual de bem destinado a uso e consumo do ativo permanente, sem recolhimento do ICMS de FAO, referindo protocolo de intenção, aliás, ferindo protocolo de intenção firmado entre as partes. 2, negada a aplicação do artigo 100 do CTN, tendo em vista que não restou caracterizada prática reiterada por parte da administração tributária estadual. E quando você vai observar lá no final, na decisão, né, consta também, né, da decisão que faz parte, sim, da resolução, por isso que eu fiz a leitura aqui dos elementos da resolução, tem lá também, né, e foi discutido. Então, presidente, eu acho que a grande questão da motivação é não ser discutido, não ser ferido contraditório para a defesa do contribuinte. A gente tem plena certeza que esse processo, essas matérias foram discutidas e foram colocadas assim, tanto que consta da decisão e consta da emenda. E no corpo da resolução, o voto em si mesmo, se a gente tomar por questão, não referindo a questão da motivação por referência, mas assim, o voto mesmo do relator na resolução, você vai observar que ela faz também, ela faz uma questão quanto ao pedido de perícia, ela faz a expulsão dela, diz que foi pedido esclarecimentos pontuais, né? E no finalzinho, quando ela faz desse modo, me acorta ao parecer, né, da primeira instância, no final ela faz também o juízo de valor dela, ela diz, em razão de não ter sido atendido os requisitos para a obtenção da isenção do ICMS de FAO, a que se refere o protocolo de intenção firmado entre o contribuinte e o governo do Estado, Ceará, não consta nos autos de deferimento, né, dessa isenção e resolução do seguinte. Então, senhor presidente, com todo respeito aí à tese levantada pelo doutor Fernando, no ponto que nós estamos trazendo aqui a questão da motivação, eu entendo, sim, como a Procuradoria, que essas questões foram abordadas, assim, tanto discutido de forma real na sessão, como colocada também de forma formal dentro da resolução pela nobre relatora, né, tanto no voto e tanto na emenda como no final da decisão. Era isso, senhor presidente. Ok. Próximo conselheiro, por favor, que deseja manifestar-se. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhora presidente, esses dois fatos que foram motivadores da admissibilidade do recurso, se nós olharmos o voto, intrinsecamente o voto, a gente sente que está vago. No entanto, se nós olharmos para a ementa e para a decisão dentro da resolução recorrida, eu vou ler aqui rapidinho, desse jeito. Aquisição interestadual de bem destinado a uso e consumo ativo permanente, sem o recolhimento de FAO, ferindo o protocolo de intenções firmado entre as partes. Negada a aplicação do artigo 100 do CTN, tendo em vista que não restou caracterizada a prática reiterada por parte da administração tributária estadual. Está aqui na emenda. Com certeza, só se eu estou... mas eu acho que está. Se a gente lê dentro do voto, não está assim dentro do voto, da parte lá do voto, mas está na emenda. E na decisão também está. O conselheiro Lúcio Flávio acabou de relatar. Quanto ao pedido de perícia, o voto diz: salienta-se que destina-se ao esclarecimento de questões pontuais presentes nas provas carreadas pelo agente do fisco ou apontadas pelo contribuinte. Contudo, a recorrente não alegou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, pois o contribuinte não anexou nenhum documento comprobatório de suas alegações. Contudo, foi feita a perícia e constatado todos os argumentos já expostos pelo julgador de primeira instância e parecerista da Cefaz, conforme demonstrado nos autos do processo. Ou seja, está enveredando pelo que foi dito do julgador, o doutor Rafael se manifestou nesse sentido. De uma forma geral, foi falado sobre o artigo 100 do CTN e também sobre a questão pericial. Agora, o que chama a atenção é que, no passado, anteriormente, foi feita a perícia, e a perícia para verificar se algum auto de infração de FAO tinha sido executado contra a empresa, e a perícia diz que não.
Mas, independente disso, não se levou em consideração. E qual a motivação desse pedido na sessão anterior? Eu creio que teria alguma motivação, talvez não para questão de multa, questão de juros, alguma coisa que porque não foi feito de graça, com certeza. Eu não sei exatamente, não lembro, como o Lúcio Flávio, o Rafael lembrar, alguma coisa nesse sentido. Agora, uma coisa que eu tenho que alegar é que o contribuinte, e eu não vi aqui batido nisso, eu vi que o contribuinte no recurso ele está pedindo o afastamento da multa punitiva e dos acréscimos moratórios, os juros, ele está pedindo isso. E eu não vi, efetivamente, resposta nesse sentido. Mas, tudo bem, não houve, a não ser que nós aceitemos que quando diz o protocolo de intenções firmadas das partes, né, foi ferir o protocolo, isso já estaria contemplado. Estaria contemplado. Mas, assim, eu não vi nenhum dizendo, ó, nós não afastamos a multa punitiva, né, o ICMS é devido, a multa punitiva, por conta que esse protocolo de intenções também não foi. Porque a parte está pedindo esse afastamento da multa justamente porque fazia esse procedimento desde o início da atividade até 2012, e a Fazenda nunca se pronunciou. O doutor Weskin já acabou de dizer, nunca pediu formalmente, porque tinha lá no protocolo, lá no intenções, que teria isenção, tudo bem. Mas só pelo protocolo de isenção foi feita a perícia, não. O diferencial tem que pagar, mas a multa não, é isso que ele está alegando a multa. E eu só estou vendo assim, quanto esse pedido da multa está lá no recurso, está no memorial que foi entregue em sessão, eu vi também no memorial, essa parte aí está falha. Por isso que eu acredito que está lá dentro da despacho dessa admissibilidade, dizendo que realmente não houve no voto condutor a análise sobre esse questionamento. Isso daí eu acho que, se tiver contemplado no afastamento do artigo 100, tudo bem. É isso. Doutor Fernando, por favor, como esse momento ele é dedicado para os conselheiros, vamos ouvir mais alguns conselheiros, em seguida eu lhe passo a palavra, tá bom? Tá bom. Tá? Essa é a sua compreensão. Próximo conselheiro que deseja manifestar-se? Presidente, eu posso só fazer uma referência aí que o conselheiro colocou na questão da... Sim, com certeza, doutor. Quando ele pede a exclusão da multa, né? E é justamente o parágrafo do artigo 100, justamente se considerasse uma prática reiterada, né, você ia excluir justamente a multa e os acréscimos moratórios, o juro de mora e os acréscimos. Justamente quando ela fala lá que não acatou, não aceitou a Câmara, na visão da Câmara, não acatou a questão da prática reiterada, né, justamente para não excluir o pedido da parte. Então, eu entendo sim que nesse ponto aí, né, foi sim analisado. Né? Não estou aqui dizendo, vou fazer bem sincero, se a Câmara agiu correto ou não, acho que não cabe a gente fazer esse juízo de valor. Apenas analisar se foi analisado ou não a questão. E o pedido da parte é justamente com base no artigo 100, terceiro. Se considerasse uma prática reiterada, você ia cobrar só o ICMS e dispensar a multa. Então, é esse ponto. Algum outro conselheiro ainda deseja manifestar-se? Esse é o momento para que, quando a gente passe a votação propriamente dita, não tenha muita fundamentação por ocasião do voto. Por isso que eu reabro e pergunto se algum conselheiro ainda deseja manifestar-se. Doutora Ivete, com a palavra. Na verdade, eu vou só reiterar mesmo as observações feitas pelo relator, conselheiro relator, e o conselheiro Lúcio. É bem verdade que há uma certa, né, assim, lacuna no sentido de não enfrentar de forma muito objetiva o pedido, né, com relação à prática reiterada, a aplicação do artigo 100. Mas o que se extrai da fundamentação é que a conselheira se acostou à linha de entendimento do julgamento de primeira instância e do parecer que era no sentido de não reconhecer que se enquadraria na prática reiterada. E, assim, a ata, na parte da decisão que é extraída da ata, está bem clara, bem pontual, dizendo que essa questão não foi aceita. Então,
eu entendo que retornar esse processo, certo? Não teria muito, não ia mudar, possivelmente, o entendimento da Câmara da questão em si de mérito, sabe? Em razão de uma falta de um voto mais claro, mais bem fundamentado, vamos dizer assim, certo? Então, eu acho que não teria, seria, talvez, na mesma linha do entendimento da Procuradoria, seria um formalismo que não levaria a um resultado, uma mudança no entendimento da Câmara, fazendo uma observação que, apesar de que o entendimento, aqui nós não estamos analisando o método da discussão em si. Então, eu acho que eu também concordo, só concordar com o que foi dito pela Procuradoria, o conselheiro Lúcio e o conselheiro relator. Só isso, presidente. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Não havendo, o doutor Fernando pede para fazer só uma observação aqui. Doutor Fernando, por favor. Obrigado, presidente. A observação que eu ia fazer, até para esclarecer o doutor William Falcão, ele questionou por que teria tido um pedido para baixar em diligência para constituir a prática reiterada. E por que depois desse pedido não foi acolhido? Eu, como participei do julgamento em todas as sustentações orais desde o começo, eu sou o advogado patrono do caso, eu lembro claramente que foi pedido esse pedido de diligência por uma composição da quarta turma, e depois, quando retornou para o julgamento, a composição mudou completamente. Então, por aí, um ponto que a doutora Ivete mencionou, qual que seria o prejuízo? Não teria prejuízo? Teria sim, eu entendo que sim, porque a composição da quarta Câmara mudou, e a gente tinha um posicionamento já caminhando para a prática reiterada, quando mudou a composição, entendeu-se que não. Então, se volta, pode ter uma nova composição da quarta Câmara quando for julgada. Vai mudar completamente o entendimento, como mudou nesse caso específico. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar. Ok. Doutor Rafael, considerando que o doutor Fernando manifestou novamente, o senhor deseja acrescentar alguma coisa ainda? Presidente, o que eu queria acrescentar, obrigado pela palavra, seria só uma questão de fato, né? Que eu acho que não foi abordado muito especificamente. É importante salientar que apenas para demonstrar a ausência de prejuízo que foi ocasionada à parte pela suposta ausência de fundamentação, é que a parte, quando ajuizou seu recurso extraordinário, ela o fez com base na resolução em que supostamente houve uma aplicação do artigo 100, parágrafo único, e que essa resolução não foi, o recurso extraordinário não foi admitido com base nessa resolução. Ou seja, a parte trouxe o argumento do artigo 100, ela tentou devolver para essa Câmara o argumento do artigo 100, mas ela não logrou êxito nesse recurso, porque a douta presidência não admitiu o recurso com base nesse fundamento. Então, é importante esse esclarecimento de fato, ou seja, a parte se valeu de todos os remédios processuais que lhe foram franqueados, né? E não obstante isso, não obstante, no tempo oportuno, a parte tenha ajuizado recurso extraordinário, inclusive com base nesse fundamento, não logrou êxito na demonstração da divergência jurisprudencial com relação ao aspecto da aplicabilidade do artigo 100, parágrafo 1. Então, é importante apenas, presidente, para esclarecer esse dado, porque tanto é a prova de que não houve prejuízo à parte, que ela se valeu do remédio processual adequado, recurso extraordinário, mas, não obstante isso, não logrou êxito na demonstração dessa divergência em relação ao artigo 100, a aplicabilidade do artigo 100, parágrafo 1. Ok. Senhores conselheiros, posso passar o processo para votação ou ainda desejam algum pronunciamento? Então, não havendo, coloco para votação com relação à nulidade ou à manutenção da decisão recorrida. Vamos aqui ouvir o doutor William, o relator, como vota. Senhora presidente, conheço do recurso
extraordinário, nego o provimento para confirmar a resolução recorrida. Doutor Lúcio Alves. Presidente, eu acompanho o nobre relator. Doutora Ivete, aqui não posso errar e chamar a Leilson, não, né, Ivete? Já peguei minhas anotações aí, Leilson, é doutora Ivete. Com o relator, presidente. Doutora Helena Gomes. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mônica Castelo. Com o relator, presidente. Doutora Elineide Souza. Com o relator, senhora presidente. Doutor Ricardo Valente. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Pinho. Com o relator, presidente. Doutora Francileite Cavalcante. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Muniz. Acompanho, presidente. Doutor Roberto Carvalho. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Silveira. Com o relator, presidente. Então, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, já tendo sido o recurso extraordinário conhecido por ato da presidência, nos termos do artigo 5º da Lei 15.614 de 2014, visto que ali atendido os artigos 106 do mesmo diploma legal, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve por unanimidade de voto negar provimento ao recurso para decidir pela manutenção da decisão recorrida, nos termos do voto do conselheiro relator e em consonância com a manifestação oral do outro representante da PGE. Eis a decisão para o presente processo, agradecendo a presença do doutor Fernando Este aqui conosco nessa sessão de julgamento. Muito obrigada, doutor Fernando. Obrigado e bom dia de trabalho a todos. Bom dia. Ato contínuo, vamos passar aqui ao julgamento do segundo processo pautado, processo de recurso extraordinário 4373-2018, auto de infração 2018-05710, recorrente MPB, Nordeste Torre do Brasil Limitada, recorrido Estado do Ceará. O julgado da quarta Câmara, corporificada na resolução 72/2020, a resolução paradigma é a 16/2018, que ali pugnou pela procedência, a resolução da primeira Câmara. Relatora conselheira, conosco aqui presente, doutora Natasha Grego, que está aqui, estou vendo a doutora Natasha, seja bem-vinda, doutora Natasha. Ela vai fazer o acompanhamento do processo, todavia não vai manifestar-se oralmente o recurso interposto. Então, relatora conselheira, doutora Mônica Castelo, a quem passo a palavra para o relato. Obrigada, presidente. Bom dia a todos e a todas. O presente auto de infração refere-se a recebimento de mercadoria em operações interestaduais, acompanhados de documentos fiscais sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico referente ao exercício de 2015. Então, que a questão de falta de aposição do selo fiscal de trânsito, certo? Foi apontada a infração do artigo 123, 3M, da 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. Tanto na instância singular, né, como na Câmara Superior, na segunda instância, o processo foi julgado procedente. E aqui eu peço para ler uma parte da resolução recorrida da quarta Câmara, né, da lavratura do doutor Michel, onde ele diz o seguinte: são afastadas todas as nulidades aqui, né, que o contribuinte arguiu, e ele diz o seguinte: quanto ao mérito, entendo aplicável a penalidade prevista no artigo 123, 3M, da 12.670, posto está esse dispositivo vigente quando a ocorrência dos fatos narrados no auto de infração, com a redação dada pela Lei 13.418 de 2003, por ser a norma específica ao caso concreto. A Lei 16.258 de 2017 alterou a redação desse dispositivo apenas incluindo a expressão ou registro eletrônico equivalente quando oriundo do exterior do país ou de outra unidade da federação, não se aplicando às operações de saída, contudo, sem modificar o quantum da penalidade na regra geral.
resta evidente a vigência do dispositivo sancionador e da respectiva penalidade antes do advento da citada lei de 2017. Referida lei 2258/2017 também acrescentou ao artigo 123 da 12.670, parágrafo 12, fazendo remissão ao 123.3M. Em tese, esse dispositivo poderia ser aplicado ao caso concreto, face à retroatividade determinada pelo artigo 106.2c do CTN, e a menor penalidade determinada em comparação com a prevista no artigo 123.3M. Entretanto, não se verifica a ocorrência de seus requisitos de incidência, imposto devidamente recolhido e operações regularmente escrituradas. Então, por maioria de votos, foi julgado procedente o auto de infração, sendo aplicada a penalidade do 123.3M, porque no pedido do contribuinte, ele pede pela aplicação do artigo 126, só que ele pede do 126 da lei antes da 13.418, cuja penalidade era de 30 ofícios, tá? E aí foi julgado procedente o auto de infração por maioria de votos. O contribuinte ele ingressou com recurso ordinário, visando obter a reforma da decisão prolatada pela Quarta Câmara, ou substanciada nessa resolução que eu acabei de ler, da Quarta Câmara, da 72 de 2020, proferida no dia 23 de julho de 2020, cujo teor diverge de outras decisões deste órgão. E aí cita a resolução da primeira Câmara de Julgamento, a número 16 de 2018. Então, a resolução recorrida entende pela aplicação do artigo 123, 3M, da 12.670, com a redação dada pela 16.258 de 2017, e a resolução paradigma, que eu vou ler a ementa, agora diz o seguinte: ICMS, obrigação acessória, falta de aposição do selo fiscal de trânsito, operação sujeitas ao regime de substituição tributária. Indicada infringência aos artigos 153, 157 e 158 do regulamento ICMS. Penalidade própria ao tipo, a linha M, do inciso 3 do artigo 123 da Lei 12.670. Sanção sugerida, artigo 126, pelo fiscal, irregularidade identificada no documento fiscais da recorrente e registros disponibilizados pela CELAB. Recurso ordinário conhecido e não provido. A conduta é compatível com a pena gizada no artigo 126 supra em face do regime tributário a que se sujeitam as mercadorias. Nulidades arguidas afastadas, mantida a decisão singular. Então, com a admissibilidade, o que se verifica é justamente isso, né? Duas resoluções com relação à matéria, em que foi aplicada a 123.3M, a outra o artigo 126, caput da 12.670, alterada pela 16.258. É isso, é o que importa relatar. À disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada. Ok. Feito o relato, passo então a palavra ao doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, secretária, patrono da recorrente. Presidente, a acusação de fato é falta de selo fiscal de trânsito, né? O período da infração seria dezembro de 2015, né? O grande cerne da discussão é que essas operações seriam remessa para industrialização. Eu me lembro aqui dos debates, após, lógico, ter lido a ata da sessão, que a conselheira Ivete trouxe um tema que seria no sentido da aplicação do artigo 126, em virtude da não incidência do imposto nessas operações, né? E seriam todas as operações que foram realizadas pelo órgão autuado, que foram objeto da fiscalização, que teriam essa natureza. Veja bem, o argumento do parágrafo 12, né, de que seria uma redação, uma causa de redução específica para uma penalidade específica, eu não concordo muito com ele. Por quê? Porque a infração, o período da infração é de dezembro de 2015, ou seja, em dezembro de 2015 não existia o parágrafo 12, né? Então, assim,
fazer retroagir o parágrafo 12, ou seja, com uma única espécie aplicável ao comportamento, seria, ao meu sentir, uma retroatividade em prejuízo do recorrente, já que, ao tempo da infração, existia um outro regramento, né? Um regramento que, ao meu sentir, pode trazer uma vantagem para o recorrente, ou seja, que seria o reenquadramento da penalidade para o artigo 126, ou seja, considerando que as operações estão amparadas por uma não incidência. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu entendo que a resolução recorrida merece reparo no sentido da resolução paradigma, para que seja dado provimento ao recurso, promovendo-se o reenquadramento da penalidade para o artigo 126, caput. Doutora Natasha deseja manifestar-se? Não, né? Posso passar a discussão pelos conselheiros? Doutora Natasha? Bom, vamos aqui, não desejo me manifestar. Ok. Quem foi que solicitou aqui a palavra inicialmente? Eu, presidente. Pronto, pode falar, Mônica. Na realidade, é só uma questão de ordem para esclarecimento da Procuradoria, que não se está colocando aqui a questão do parágrafo do 12, né? Não está se colocando. O julgamento vai ter que ser entre o 123.3M ou artigo 126. Não está se colocando aqui o parágrafo 12 do 123.3M. Obrigada, Mônica. Só para esclarecimento. Eu entendi, conselheira. Só a questão seguinte, foi esse o argumento adotado na resolução recorrida para não acolher o artigo 126. Ou seja, eu, em razão de requisitos específicos da penalidade do selo, eu não aplico o artigo 126. Por quê? Porque o parágrafo 12 exige requisitos especiais. E, em razão do princípio da especialidade, eu afasto o artigo 126. Mas foi isso que eu entendi na resolução recorrida, e foi por isso que eu fiz menção, mas o conselheiro está correto. O cerne da controvérsia é entre a aplicação do artigo 123, 3M e 126. 126. Ok, continuando aqui os debates. Quem deseja manifestar? Presidente, só para contribuir com o debate aí, a gente observando aí as notas fiscais aqui, né, dessa autuação, ela tem a ver com o CFOP 6924, remessa para industrialização. Mas também, durante a discussão, acho que na quarta Câmara, né, foi discutido, sim, a questão do 126, né, foi até voto vencida a conselheira Ivete e outro conselheiro, que eu não me lembro o nome aqui. Então, a matéria foi discutida em referente ao 126, só que a empresa fazia um pedido do 126 na sua redação original, mas como o fato gerador, né, já era 2015, né, já tinha, assim, a redação lá do 126 com 10%, sim, do valor da operação, né. E essa discussão, presidente, ela já passou até para a questão uma questão de proposição de súmula, né. Nós sabemos que essa situação ela pode gerar 4 penalidades, ela pode gerar o 103, né, 103.3M, 20%, pode gerar o parágrafo 12 com 2%, pode gerar o 126 com 10%, e pode gerar o parágrafo com 1 com 1%. Então, aqui, no caso específico aqui, é bom ressaltar também que a questão aqui, o convênio 101/97, trata justamente dessas operações, a isenção, aquela operação com equipamento, componente, para aproveitamento de energia solar e a eólica, né, que é específico. Só que eu estive olhando o CFOP aqui, aliás, a descrição das mercadorias, parece que não se aplica, nesse caso, esse convênio, porque lá é específico, é bem taxativo, né, quais são as mercadorias, os produtos que se aplica a isenção. Mas concordo, sim, com o voto divergente da conselheira nova, conselheira Ivete, no sentido, sim, de se aplicar o 126, né,
Aqui, essa operação, a gente tem discutido muito, que talvez não se enquadra, alguns defendem que não se enquadra a questão da suspensão, ou do diferimento, não se enquadra no 126, mas nessa operação específica aqui, se a gente observar as notas fiscais, vem todas elas sem destaque do ICMS, e é essa operação aqui que está sendo objeto de autuação. Posteriormente, se não ocorrer a questão do retorno ou alguma questão desse tipo, gerará outra infração, mas nesse aqui, pela falta do selo, nessa operação específica, não existia incidência do imposto nessa operação. Então, presidente, eu vou votar, sim, pela aplicação da paradigma, no sentido de aplicar o 126. Ok. Algum outro conselheiro deseja manifestar-se? Doutora Ivete, estou colhendo seus sentimentos, você está doida para falar. A palavra é sua. Na verdade, eu não tenho nem muito o que acrescentar, porque a própria decisão, né, já está na ata aí explicando que, na verdade, eu fui voto divergente, né, à época, e realmente eu defendo a tese de que a aplicação, a falta de selo de trânsito, ela pode resultar em aplicações diversas de penalidade, com base de verificar a penalidade mais favorável, né? Quando se verifica que simplesmente a falta de selo decorreu uma falta de recolhimento na entrada, a empresa não escriturou. Quando a empresa não escritura, tem imposto a pagar, eu acho que é o exemplo clássico de aplicar o 3M, certo? Só se manteria o 3M quando se configurar que naquela falta de selo existiu a falta de recolhimento do ICMS, seja substituição, antecipada, diferencial de alíquota, e as operações não tiverem sido escrituradas, né? E se o caso, então eu analiso caso a caso, isso vem dando um certo trabalho, vamos dizer que sim, na segunda instância. Por que houve essa mudança? Porque com a Lei 16.258, apesar de não ser esse o cerne da questão, que trouxe um atenuante para essa penalidade, começou-se a discutir e se aprofundar mais o debate no tocante à própria atenuante do 126, apesar que já existiam entendimentos de aplicação do 126 antes. Mas, assim, enfim, eu entendo que, se ao analisar a situação, aquelas operações estiverem sido declaradas pelo contribuinte e não houver incidência naquela operação que faltou o selo, não é analisando numa regra de que o ICMS diferido, suspenso, não implique na incidência, mas aquela operação deixou de se recolher o ICMS em razão da falta de selo, seria uma análise sistemática em si, né? Em qual sentido? De favorecer o contribuinte mesmo, no sentido de se aplicar a regra de que do benefício, no sentido de aplicação mais favorável. No caso aqui, eram remessas para industrialização, né? Como o próprio Lúcio disse, não tinha o destaque ICMS naquela operação. A entrada, se ele tivesse selado, não haveria cobrança de ICMS algum, se por acaso estivesse selado, né? Não havia a cobrança de ICMS algum. Então, em razão disso, eu entendo que seria o caso de se aplicar o 126, 10%, né? Por que o 126 só os 10%, o CAPT? Porque eu acredito que não tenha havido a comprovação da escrituração aqui, né? Simplesmente o fato de se tratar de operações para o qual se entende que não haveria incidência do ICMS, diga-se de passagem, nem da substituição, nem do diferencial e nem do antecipado, que é o ICMS cobrado por ocasião da entrada. Então, assim, eu continuo entendendo da forma como entendi na decisão, né, recorrida. Eu entendo que se aplica e me acosto e ratifico o entendimento da Procuradoria do que parecer, como é do não vou dizer do voto, da opinião do conselheiro Lúcio, para ser coerente com o que eu venho defendendo na quarta Câmara. Ok. Só isso. Doutora Lineide.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento a todos, meu bom dia. Na realidade, eu vou só mesmo assim, meio que ratificar o entendimento do doutor Lúcio para mim e da doutora Ivete, porque essas operações, quando a gente vai no artigo 702.3, elas saem sem destaque de ICMS. Então, a operação em si não tem tributação. Então, não, nesse caso, a gente também aqui, até na Câmara Superior, antes de iniciar a sessão, eu estava olhando, nós aplicamos recente, agora em abril, o artigo 126 para as operações cujo imposto foi retido, né, como a doutora Ivete disse, a comprovação da retenção do imposto, ou que as operações não possuem imposto naquela ocasião. Daí o 702 do nosso regulamento, inciso 3º, determina que nas operações para remessas, elas saiam sem destaque do imposto. Daí porque a aplicação do 126. Somente para isso, senhora presidente. Muito obrigada. Ok. Doutor Felipe Amaral. Olá, senhora presidente, bom dia a todos. Senhora presidente, na verdade, só um pequeno esclarecimento. Eu estou com um probleminha aqui de acesso aqui ao WebDrive. Acho que a própria doutora Mônica, relatora, pode me esclarecer. Com relação aos pedidos, doutora Mônica, não é feito nenhum pedido para aplicação do parágrafo 1º, no parágrafo único, é isso? É só caput 126 com 123. A gente está restrito a essa análise, é isso? Exato. Exatamente. Tá bom. Alguma discussão? Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Posso passar o processo para votação? Doutor Rafael, quer falar alguma coisa? Não, presidente, já foi contemplado pelos conselheiros. Ok. Então, conselheira relatora, como vota? Senhora presidente, devido aqui às colocações que foram feitas, né, eu vou, nesse mesmo sentido, de conhecer do recurso, dar-lhe provimento para aplicação do paradigma. O paradigma. Isso. Doutora Lineide? Com a relatora, senhora presidente. Doutor Ricardo Valente? Presidente, vou com a relatora, presidente. Felipe Pinho? Com a relatora, presidente. Doutora Franci Leite? Com a relatora. Felipe Muniz? Acompanhe, presidente. Doutor Roberto Carvalho? Com a relatora, presidente. Doutor Felipe Silveira? Com a relatora, presidente. Doutor William Falcão? Acompanho o voto da relatora, senhora presidente. Doutor Lúcio Alves? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Ivete? Com a relatora. Doutora Helena Gomes? Com a relatora. No caso de que se trata, já tendo o recurso extraordinário sendo admitido por ato da presidência, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o mesmo, resolve, por unanimidade de voto, dar provimento para decidir pela aplicação da decisão paradigma constante do recurso extraordinário, nos termos do voto da conselheira relatora e em consonância com a manifestação oral do doutor representante da PGE. Eis a decisão para o presente processo. Agradecendo a participação da doutora Natasha Grego aqui, presente conosco. Decisão por unanimidade de voto. Ok, doutora Natasha, obrigada. Senhores conselheiros, algum assunto geral? Então, não havendo, eu queria registrar em assunto geral, por favor, nós estamos entregando, a Ana Paula vai encaminhar novamente, um relatório para que seja averiguado quem tem alguma resolução em atraso a partir da data de hoje. Ok? Muito obrigada. Um bom dia para todos. Presidente. Pois não, doutor Felipe. Só para, quando parar a gravação, posso falar? Sim.